Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Forte abraço, desde já, aquele like para fortalecer cada vez mais o nosso canal Wendel, meus amigos. Vamos para as nossas pautas, está aqui na tela para você acompanhar comigo, naquela tela, meu querido Vitor Torres, tela Vitor Torres arrebentando e jogando duro. Bahia terá semana livre para treinos após domingo de folga. O Bahia veio numa maratona, né? Jogos quarta, sábado, isso puxou muito do elenco. É claro que quem jogou a Copa do Brasil teve esta maratona. Então, o Bahia e os demais equipes que estão aí nas oitavas de final da Copa do Brasil tiveram esse excesso de jogos que deixaram os jogadores, claro e evidente, isso é comum mesmo, mais cansados. O Tassiano se sacrificou muito nessa partida e ele não jogou a Copa do Brasil contra a equipe do Santos, né? Mas mesmo assim sentiu, porque, sinceramente, o esquema do Paiva arrebentou o Tassiano, verdade seja dita. Abrindo aspas para o Paiva e para que a gente possa analisar, ele diz o seguinte, ó: acho que sentir os jogadores com um cansaço do acumulado dos jogos, os erros não forçados, tem um pouco a ver com isso, não com treino, praticamente não treinamos. É um ciclo de jogos pesados. Pronto, tá aí o Paiva. O Paiva, essa questão dos erros não forçados foi nítido lá, né? O Bahia errou passes a toneladas. Erro de decisão também comum demais no jogo contra a equipe do Goiás. A linha de ataque do Bahia precisa acertar passes, acertar nas decisões e marcar. A realidade seja essa, né? Porque, sinceramente, o Bahia não marca ninguém, né? É muito fácil jogar contra o Bahia. Isso não é também cansaço. Tem muitas equipes do futebol brasileiro que estão passando por essa rotina que o Bahia está passando também. Então, nós não estamos no barco sozinhos. Mas os erros não forçados, o Paiva tem razão. O cansaço traz esta expectativa de mais erros das equipes cansadas. No entanto, quando ele fala praticamente não treinamos, eu achei que o Paiva correu um risco, então. Quando ele fala sobre isso, correu um risco. Ora, se não treinou, por que se arriscou tanto em formar numa equipe que praticamente não tinha jogadores no meio de campo para marcar, somente o Tassiano? Então, o Tassiano, aquele jogador que estava bem, que não jogou no meio da semana, ele foi arrebentado no sábado, porque praticamente sozinho ele fez a marcação, jogando sozinho como volante. Os outros jogadores não têm este perfil de marcação. E quando eu falo outros, são muitos, né? O Cauli, o Biel, o Everaldo, essa turma não tem. O Ademir, que jogou também. Essa turma são 4 jogadores que não marcam praticamente. Isso facilitou demais para a equipe do Goiás e acabou arrebentando o Tassiano, que quando o Paiva faz a correção no segundo tempo, colocando no Acevedo, o Tassiano não tinha mais força física para fazer o jogo que a gente conhece, que o Tassiano pode oferecer ao grupo, né? Estava cansado. Então, se praticamente não treinou, tentava fazer algum tipo de trabalho que os jogadores assimilam com mais facilidade, que já estão acostumados a treinar. O Bahia jogou bem contra a equipe do Santos em uma outra formação. Mas, se o Paiva vence o jogo, verdade seja dita, hoje todos nós mesmo, eu, estaríamos elogiando o Paiva pela ousadia e também pelo nível de jogo que ele propôs, né? Na quarta-feira ele jogou fechadinho, jogou estratégico, jogou bem. No domingo, no sábado, jogou aberto, leve, com poucos jogadores na linha de marcação, mas teve controle do jogo, posse de bola, agrediu o Goiás o tempo todo. Se isso acontecesse, o Paiva seria o gênio. Mas, ao mesmo tempo, ele correu riscos e se deu mal. E esse correr risco era muito calculado, porque, na realidade, o futebol brasileiro, o meio de campo, é onde comanda as ações, não o futebol brasileiro, mas também no futebol mundial. Quem tem um bom meio de campo, dificilmente não é competitivo. Os flancos do Brasil, por exemplo, as pontas brasileiras, né, com jogadores velozes, eles são trabalhados a partir do meio de campo. Então, quando eu coloco a bola no flanco, é um lançamento, é uma jogada individual, se trabalha muito para deixar o mano a mano, e essas coisas acontecem muito no meio de campo. Então, enfraquecer o meio de campo é uma receita para a derrota. Então, o Paiva vai enfraquecer o meio de campo. Ele poderia ter corrigido e seria mais nobre no primeiro tempo. Quando o Bahia fez 1-0, ele podia fazer a correção, porque eu acredito que não é possível. Sinceramente, o Paiva tem muitos anos de futebol, né? Muitos anos, não somente o Paiva, mas a comissão técnica dele toda. Não é possível que ele não percebeu isso. Percebeu sim, mas é aquela velha teimosia do técnico, não somente do Paiva, mas do técnico. Ele observou o que nós estávamos vendo, mas não quis tomar ação da mudança.
Isso aí foi muito ruim. Então, seria melhor e mais nobre o Paiva, no momento do gol do Bahia, aproveitar ali, sacar o Ademir e colocar um jogador no meio de campo, porque o Goiás iria sentir, né? Pô, tô tomando 1-0, agora chegou o jogador que corrige, porque o jogador do Goiás também percebe, né? O técnico do Goiás também percebeu, nossa, pô, o Paiva deixou aqui para mim trabalhar. Mas se ele corrige, ele iria chamar a atenção da equipe adversária também. Seria nobre, seria estratégico também, e seria uma reviravolta, né? Porque ele seria elogiado, mesmo com empate, criticado, mas elogiado também, porque o gol do Bahia foi ali mais ou menos nos 26 minutos, né? 27 minutos, eu não me recordo, mas estava ali. Então, uma correção caberia bem. O gol que o Bahia tomou foi um gol muito infantil, a barreira abriu. A barreira abriu, pô. Se os homens da barreira ficam, bate na barreira. Mas não aconteceu, infelizmente. E é o que eu sempre falei aqui nas minhas narrações, no Bora Bahia ao vivo. Nós torcemos para o Bahia e o Bahia não tem sorte. O Bahia tem que ter competência, tem que ter trabalho, nunca contar com a sorte. Tem que ter trabalho, competência, foco, concentração. Muitas equipes perdem o foco e não tomam o gol. Se o Bahia perder o foco, o Bahia vai tomar o gol. Muitas equipes estão mal preparadas fisicamente. Se o Bahia estiver mal preparado fisicamente, o Bahia vai perder o jogo. Muitas equipes jogam mal e vencem. Se o Bahia jogar mal, o Bahia perde. Nós não temos sorte. Então, meus amigos, o foco, a concentração para quem joga no Bahia, para quem dirige o Bahia, para quem está no comando do Bahia, para quem é CEO do Bahia, tem que ser muito maior do que das outras equipes, porque de fato nós não podemos contar com a sorte e imaginar que a bola vai bater 3 vezes no zagueiro e entrar no gol. Não vai. No dia que a gente jogar mal, nós vamos perder. Dificilmente o Bahia ganha, mas a gente vê muitas equipes jogando mal e ganhar. Então, nós temos que ter essa dimensão, e é por isso que eu levo na minha vida assim, trabalho, foco, concentração, porque assim como o Bahia, eu também me vejo uma pessoa que não dá sorte, então eu tenho que estar correndo atrás o tempo todo, e deve ser assim a vida toda, o Bahia também. Então, o Paiva não precisa contar com a sorte, porque a sorte nunca vai nos acompanhar, tenha certeza disso, Essa questão da mística aos 45 é bom, é ótimo, mas é místico, é mito. O Flamengo agora fez um gol também contra a equipe do Corinthians, no apagar das luzes. Isso acontece com muitas equipes. Então, nós temos que privilegiar o trabalho, o foco, a concentração e a determinação de ser um time vencedor. E o Bahia é bicampeão brasileiro. Então, superação não nos falta. Voltando aqui para a nossa fala, Cauli Oliveira, cadê o Cauli? Bota o Cauli na tela aí, Wender, bota o Cauli. Ontem a galera comentou demais, né? Cauli reclama de gritos contra a Paiva, uma falta de respeito, diz o jogador do Bahia, Cauli Oliveira, que jogou bem, viu? Jogou bem, melhor jogador do Bahia ali, jogou demais o Cauli, precisa marcar, mas entendo que o Cauli é um dos melhores jogadores, e ontem jogou demais, tá de parabéns o Cauli. Abrindo aspas para o jogador do Bahia, ele diz o seguinte, ó, isso aí é uma falta de respeito, são palavras que não precisam ser ditas. Os torcedores, depois de um jogo desse, estão talvez com a cabeça quente. Nós também, mas é o momento de se juntar. Para mim, isso não faz muito sentido. O Cauli falou com relação ao Paiva, que foi xingado, né, no final do jogo, chamado de burro e tudo. E o Cauli não gostou, ele estava lá, acompanhou, ouviu e viu o que aconteceu e se posicionou contra. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, minha opinião é o seguinte, eu acho que o Cauli tem direito sim de se posicionar e ser contra. Tem sim. Muitos torcedores não concordaram também. Muitos torcedores também são da opinião do Cauli. Muitos torcedores pensam diferente do Cauli. Então, o fundamental é respeitar a opinião. Respeito à opinião. Eu acho que o Cauli não está errado em se posicionar. Não está errado. E em se posicionar contra a maioria, inclusive, né? Porque muitos ficaram chateados com o Renato Paiva. Mas dizer que o Cauli está errado, não. Ele está dando uma opinião. O Renato Paiva trabalha com ele todos os dias. Eles devem ter uma relação de confiança, uma relação de amizade. Então, muito natural o atleta, o Cauli, que teve personalidade para isso. Muitas vezes não se fala, muitas vezes o jogador não fala nada em momentos de crise, por exemplo, de muitos clubes. A gente está acostumado a ver crises, não somente no Bahia, mas em vários clubes do futebol brasileiro, e os jogadores não se posicionarem, ficarem ali na dele. O Cauli foi e falou
falta de respeito, é a opinião dele e eu respeito totalmente, não julgo o Cauli por conta disso. Eu acho que é importante o jogador ter a voz e se posicionar, mesmo que esse posicionamento não seja igual ao meu, igual a de boa parte do torcedor, tá bom? Mas o que o Cauli falou tem que ser respeitado, sim, mesmo que não seja a opinião da gente, tá bom? Então, tá aí dado a minha opinião com relação a este fato do Cauli Oliveira. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, gostou do conteúdo? Gostou? Então joga duro e arrebenta, papai. Joga duro e arrebenta. Deixe seu like. Olha, engasgando. Ó. Deixe seu like. Compartilhe o nosso link nas suas redes sociais. Meu amigo, minha amiga, olha o refluxo. Isso é refluxo, sabia? Narrando e refluxo também. Então, ó, faz o seguinte. Se inscreve, deixa o like, compartilha o nosso link. As 3 palavras mágicas para fortalecer o nosso canal ainda, meus amigos, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, valeu, até o próximo conteúdo. Tchau.